Espírito Santo. Eu conto 3. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Olá, meus amigos, somos Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Meus amigos, vocês viram o vídeo anterior que eu coloquei? E juntamente com ele eu quero que nós vamos aprender algo que muitas vezes nas igrejas não é ensinado, é um assunto muito delicado. E através desse estudo, desse assunto, nós vamos apresentar para vocês algo que muitas igrejas não ensinam, né? E eu vou passar um livro da Bíblia, nós vamos ler, e através dessa leitura nós vamos aprender como que nós devemos se comportar sobre esse assunto das línguas estranhas, né? Porque tem muitas pessoas que vão para a igreja e muitas vezes já pega o microfone e já começa a se falar em línguas. Ou muitas vezes outras estão cantando ali e justamente naquele momento todo mundo já está falando em língua. Ao mesmo tempo, 10, 20 pessoas, tudo ali, blá, 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 blá. Aí fica aquele, né, embaraço. Então, através da palavra de Deus, que nós aprendemos com Deus. Não foi missionário, não foi padre, não foi bispo, mas foi a Bíblia. A Bíblia nos ensina, né? A partir do momento que nós queremos conhecer a palavra de Deus, nós, através das escrituras, nós buscamos conhecimento. Amém? Meus irmãos, em 1 Coríntios, no 1 Coríntios 14, 37, está escrito assim: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quanto muito 3, por sua vez, haja
intérprete. Entendeu, meus irmãos? Vocês compreendem o que está escrito nessa palavra? E muitas vezes você entra numa denominação, numa igreja, no ministério, não é isso que nós vemos. Então, por que muitas vezes Deus fala algo na tua palavra, que é a que eu acabei de falar, que eu acredito na Escritura, e muitas vezes nós vimos que é completamente diferente das igrejas. Né? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus ou para fazer a vontade... Meus irmãos, se tiver uma criança, um jovem, um adulto, e muitas vezes você sabe que você está certo, e você vê o seu filho, você vê o seu sobrinho, você vê alguém da tua parentela fazer aquilo oposto daquilo que você está ensinando, aquilo que você está falando, então, quer dizer, isso nos deixa triste. Por quê? Porque eles não querem. Mas você quer ver quando essas pessoas obedecem? Alegra. É assim que no Espírito, quando a gente faz a vontade do Espírito, né, o Espírito Santo alegra. E quando as pessoas fazem as coisas erradas na igreja, o Espírito se entristece. E o Espírito, ele, sabe, fica revoltado. Se tiver 200, 300, 30 pessoas, se todo o seu Espírito Santo de Deus, e muitas vezes, talvez a pessoa até tenha o dom de língua, mas a Bíblia fala, se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2 ou quanto 3. Né? Então, tem que ter ordem e decência. Se um falar, ou 2 falar, os outros ficaram. Mas, se tiver 20, 30, 40 pessoas, as 30, as 20 quer falar dentro da igreja. E o Espírito Santo se entristece. E se alguém vê, pensa que é. Que é o quê? Que é louco, que não é uma igreja de Deus, que não é uma igreja cristã. Não é? Igreja não igreja feita pela mão dos homens, mas um lugar de reunião. Não é verdade? E outra, se tiver 2 ou 3 falarem em língua, segundo a Bíblia, esse versículo, tem que ter um intérprete. Mas e se não tiver intérprete? Como que nós vamos se dar com essa situação? Se tiver que intérprete, nós falamos. Se não houver, a gente tem que, aqui no 28 a gente vai saber, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale comigo mesmo, consigo mesmo e com Deus. Então, se não tiver intérprete, é melhor se calar, irmão. É melhor se calar. Eu falo em língua, mas se não tiver intérprete, como é que eu vou falar? Né? Então é melhor a gente ficar calado e falar conosco mesmo e com Deus. No Espírito. É complicado, irmão. Né? A gente devemos, irmãos, seguir a Deus da forma que tem que ser, conforme a Bíblia pede, conforme a Bíblia manda. Mas, se nós seguir conforme a tradição, a gente estamos errados. Porque a própria Bíblia fala em 1 Coríntios 14, no 38 está dizendo, mas se não houver intérprete, é eu que estou dizendo? Não. Meus irmãos, né? Meus irmãos, é estreito. Como é que uma pessoa vai falar que é Deus, sendo que está escrito aqui na Bíblia? Mas se não houver intérprete, e seja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus, é para nós ficar em silêncio, falando ali no Espírito com nós mesmos. Né? O que fala mais alto é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra. Né? Muitas vezes, presbítero, diácono, apóstolo, né? Pastores, quer que nós façamos. Mas a Bíblia, ela quer que nós seguimos elas, porque ela é a palavra de Deus. Né? Segundo Paulo, ele fala que a palavra de Deus é poder de Deus.
E para a igreja estar na graça, irmão, tem que estar na palavra de Deus. Se a igreja não tiver na palavra de Deus, ela não pratica isso que está escrito, né? E muitas vezes eu sou questionado. E muitas vezes e muitas vezes, se for numa igreja e as pessoas ficam caladas, é porque tem alguém ministrando a palavra. Então eu tenho que ficar no Espírito. É eu e Deus, né? Meus irmãos, não é fácil não. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos obedientes a Deus. Olha que está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 1. Está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Segue o amor com todos. E procurai com zelo os dons espirituais. Então, com zelo, irmão, ter muito cuidado, muito carinho com as coisas espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Aí se eu falar para você que você é um vencedor em Cristo Jesus, segundo a tua palavra, eu estou profetizando que palavra de vitória para você. Então, eu estou profetizando a palavra de Deus à frente, para você. Então, é um dom que Deus nos dá para a gente profetizar palavras de bênção, de vitória, palavras de libertação, de salvação e de transformação e de cura para a tua vida. Entendeu, meus irmãos? E dessa forma acontece essa palavra de Deus. E aqui, em 1 Coríntios 2, está escrito assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, eita irmão, senão a Deus. Espera aí. Meus irmãos, preste atenção. Olha o derramamento do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, espera aí, senão a Deus. Então quer dizer, se eu chegar falar em línguas para você, você vai entender, sendo que você não conhece? Então eu não posso falar para a pessoa, né? Porque não tem intérprete. Aí eu vou falar em língua para você, você não vai entender nada. Mas porque ninguém o entende. Ninguém entende a palavra desconhecida. E em espírito fala mistérios, tá vendo? Se eu começar a falar em ministério aqui, labacai, sudecanta, né? Tem pessoas que não entendem o significado disso. Nem eu entendo essa palavra porque eu estou falando na carne, né? Mas se tiver um intérprete, eu no espírito, eu fazendo a vontade de Deus, com dom de línguas, se não tiver alguém que tem intérprete, não adianta nada eu chegar até você e falar em línguas. Mas é exatamente que se vê lá fora, porque a gente vê as pessoas vai chegar na pessoa e fala: meu irmão, alamanchobre comandaravásio, né? E a pessoa chora ali, nem sabe o que está falando, sendo que não tem nenhum intérprete, né? Então, se você estiver falando em língua sozinho, é você e Deus, né? Você e Deus, uma ligação, você e Deus. Agora, se você ir até a teu irmão, a tua irmã, para falar em língua, sendo que ela não entende, né? Infelizmente, né, irmão? Essa pessoa está sendo enganada. Essa pessoa está sendo enganada. Porque a própria palavra de Deus diz: porque ninguém entende. E em espírito fala em mistério. A pessoa está no espírito falando em mistério com uma pessoa que não entende. Para que eu vou falar para ela? Uma pessoa que não conhece. Tem que ter um intérprete. Se não tiver intérprete, para que eu vou falar? Meus irmãos, é verdade. É estreito, irmão. É verdade. É difícil. Já pensou, irmão? Uma pessoa japonesa vem falar comigo. Eu vou entender o que ela está falando comigo? A fala dele é bem estranha, todo mundo sabe, né?
um japonês, uma japonesa, um jovem japonês, fala para mim, eu não entendo, mal conheço a língua portuguesa, mas se tiver um intérprete, eu vou entender, mas se não tiver, eu não vou entender nada, nem sei o que ela está falando. E nós vamos tentar se dar ali, mas infelizmente eu não vou entender. Ela vai tentar se explicar e eu não vou entender porque não vai ter intérprete. E nas igrejas acontecem as mesmas coisas. Né? As igrejas feitas pela mão dos homens. Os pastores não querem ensinar isso nas igrejas. Os bispos não querem ensinar isso nas igrejas. Os padres não ensinam isso nas igrejas. Amém, irmão? Irmão. Vamos pro 1 Coríntios 14, versículo 3, né? Então, meus irmãos, através dessas verdades, irmãos, eu quero que vocês abram seus olhos. Pega esse versículo, pega esse livro, 1 Coríntios 14, medite nele, medite. E se você não entender, peça sabedoria a Deus. Invoque o Espírito Santo, pedindo para te dar sabedoria e para te libertar da falta de entendimento. Irmão, é estreito. Aqui em Gálatas 1, versículo 6, está escrito... vamos lá, Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Maldição. Maldição, irmão. É maldição para mim e para a tua vida. Então, se alguém, irmão, se nós temos a Bíblia na mão, uma pessoa trazer um evangelho que não seja, se alguém trouxer diferente da palavra de Deus, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, então seja maldito. Entendeu, irmão? Então, tem muitas pessoas que vão falar assim, não, mas lá na igreja, lá Deus derramou, lá em Atos, diz que estavam sentados todos que estavam ali, foram dito línguas repartidas em línguas, mas lá era diferente. As línguas que eles estavam falando era língua de países, não era a língua do Espírito Santo de Deus, dos dons espirituais, né? A língua dos anjos. Mas eu creio que Deus, eu creio que Deus, Ele quer que nós aprendamos a verdadeira palavra de Deus. E a verdadeira palavra de Deus está sendo extinta. Então, os remanescentes estão ainda pregando a verdade. Então, você seja remanescente, seja verdadeiro e não deixe as pessoas enganar. Não deixe as pessoas te enganar. Se a Bíblia fala que eu e você temos a palavra de Deus e nós temos que falar a verdade, então não vamos deixar isso passar em branco, né? Se tem mais de 10 pessoas falando em línguas e não tiver intérprete, então, irmão, a gente tem que corrigir. E se a gente não corrigir, é porque nós somos covardes. E se nós somos covardes, os covardes não herdarão o reino de Deus. Amém? Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida.